Fazendo aqui uma reflexão sobre mais um livro, que eu li na Bíblia, o livro de Números. Esse livro, gente, ele fala do censo, da contagem do povo de Israel, em dois momentos. Começa com Deus ordena a Moisés que conte o povo de Israel, jovens acima de 20 anos, aptos para a guerra, e exceto a tribo de Levi, que não era para ser contada, que era um povo escolhido, separado por Deus para a administração do tabernáculo. E dentro dessa tribo, Moisés fazia parte, Arão, seu irmão, que foi escolhido para sacerdócio perpétuo. E fala também uma série de reclamações, murmurações do povo, explicando por que esse povo não entrou na terra prometida. No livro anterior de Levítico, Deus orientando ao povo, através de Moisés, todas as leis, estatutos, mandamentos, decretos, tudo Deus tinha orientado como o povo deveria proceder. Então Deus preparou antes esse povo, Aquele tempo todo que o povo esteve lá no Monte Sinai, e Deus preparou esse povo para seguir essa caminhada, essas jornadas. Também fala das jornadas desde o Egito, a terra de Moabe, até Moabe, todas as jornadas. Eu cheguei a contar mais ou menos 42 lugares, nome de 42 lugares por onde eles passaram. Gente, e o que mais assim me fez assim refletir é que a gente nunca deve murmurar. Quando a gente está murmurando, reclamando da vida de alguma forma, é contra Deus que a gente está fazendo. Afinal, Deus que é o dono da nossa vida. O nosso sopro de vida é Deus que nos dá. Ele dá e Ele tira. Aí veja o que aconteceu. Gente, aquele povo reclamava tanto, que chegou o momento que Moisés, já no final da jornada, ele também não aguentou, gente. E ele ali não poderia ter feito aquilo, porque ele era o representante de Deus na terra, era um homem separado, um homem que falava com Deus face a face. Mas ele é um homem que até no Novo Testamento é citado por 3 religiões abraâmicas. Jamais isso, claro que o que fez ali impediu dele entrar na terra prometida naquele momento, mas Moisés com certeza foi um homem escolhido por Deus, porque para suportar tudo aquilo, levando aquele povo, meu Deus, desobediente, que não ouvia a voz de Deus, chegou um momento que ele não aguentou mais. E eu quero falar exatamente essa parte aqui, por que Moisés não entrou na terra prometida. E aí eu disse, meu Deus, se o livro de Levítico, que os 5 primeiros livros, que foi o próprio Moisés, atribuído a ele mesmo que escreveu esses livros, 150 vezes é mencionada essa palavra de santidade ao Senhor no livro anterior. E agora, nessa caminhada do povo para transportar para a terra prometida, exatamente por não santificar o Senhor, que o Senhor disse que Moisés não ia traspassar a terra prometida, não ia chegar lá. E que ele determinou que seria o sucessor dele, que seria Josué, Josué, que ele representa o próprio Jesus, o próprio Yeshua, Isso apontando que sem Jesus a gente não vai conseguir chegar na terra prometida que o Senhor tem, no reino de Deus que vai ser instalado na terra um dia. Então, é preciso santificação. E exatamente, eu vou ler um pouquinho de Coríntios, quando Paulo fala, o próprio apóstolo Paulo fala exatamente, citando essa parte, quando Moisés bateu na rocha, não foi porque ele bateu na rocha, foi porque ele não santificou ao Deus, Todo-Poderoso, no meio da congregação. Ele ali era um representante do Senhor. Então, deixa eu ler aqui para vocês. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Olha que palavra dura que Moisés falou.
Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Olha, gente, isso também, a rocha era Jesus que seguia ele, que isso não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Com a sua vara saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, e os dois não entraram. Primeiro, Arão, depois, teve a morte de Arão, e depois teve a morte de Moisés. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, portanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Números 20, de 7 a 13. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, gente, para nós hoje, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Veja, gente, que aí Paulo está falando de várias queixas, né, que eles fizeram. Eles reclamavam do alimento, do maná, eles reclamavam que não tinha carne, eles reclamavam da liderança de Moisés, os próprios, a tribo de Levi, que foi separada por Deus para administrar o sacerdócio e administrar as coisas santas do Senhor. Se levantou Corá, que se rebelou contra o próprio primo, que era Moisés, e ali naquele dia morreram 250 pessoas. E teve também, né, lá em Moabe, né, que eles se prostituíram e adoraram o deus Baal lá, e morreram também não sei quanto. Tudo, gente, porque Deus tinha advertido. Lá no capítulo 26 de Levítico, Deus fala das bênçãos e das maldições. Então, a escolha foram deles. Se Deus pôs a prova, era para o bem deles. Se Deus põe a prova, Deus também dá a força para que não caia. Mas só que eles foram tremendamente murmuradores e não entraram na terra prometida. Então, é um capítulo, 36 capítulos, tem muito ensinamento, e a prova que essa palavra que Moisés falou lá, que foi justamente as palavras duras de Moisés, que gerou essa contenda e não santificou o Senhor no meio do povo, exatamente a mesma coisa que repete em 106. Se vocês lerem o Salmo 106, vocês também verão um resumo do que fizeram aquele povo. E Deus não destruiu pela misericórdia. Deus não destruiu pela misericórdia.